Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula 7 sobre hidrodinâmica, parte 1, tá bom? Bom, antes de mais nada, por que é importante estudar a hidrodinâmica? Como é óbvio para a gente, né? Os líquidos, os fluidos estão em movimento, constante movimento na natureza, tá? Porque até agora nós vimos o que acontece quando o líquido está parado, né? O tema da hidrostática. Mas, por exemplo, a hidrodinâmica acontece basicamente em geysers, por exemplo, que são essas torrentes de água aqui, água quente, né? Que brota da superfície da Terra. Então, nós podemos relacionar a velocidade, como é que se dá a relação entre a velocidade das partículas de água com a pressão exercida pelo geyser, e isso tem muitas implicações tecnológicas importantes. Então, é importante nós conhecermos, estudarmos quais são as propriedades de um fluido em movimento, tá? Bom, mas aqui as questões não são tão simples, porque para nós estudarmos o movimento de fluidos na hidrodinâmica é uma área muito complexa. Então nós precisamos simplificar as coisas. Primeiramente, vamos estudar os fluidos em movimento, mas vamos considerar o fluido ideal. É uma simplificação teórica, mas que ainda dá resultados bem próximos da realidade. E veja, o que é um fluido ideal? Primeiramente, vamos considerar que é um regime estacionário, ou seja, não estamos num regime turbulento. O que seria isso? Seria aquela condição onde nós abrimos um pouquinho a torneira e nós vemos um fio laminar de líquido escoando, tá? No regime turbulento, nós vemos que é expelido ali gotículas por várias partes, então não somente a parte laminar, mas ali temos um regime turbulento e caótico, tá? Mas nós não queremos esse regime. Então vamos estar num regime estacionário, onde nós abrimos a torneira levemente, então só vai escoar um fio laminar de líquido, tá? Então, porque isso daí vai facilitar muito a descrição dos movimentos, tá? Outra coisa, o fluido ele vai ser incompressível, ou seja, o volume dele não vai ser alterado, porque se nós considerarmos que o fluido ele é comprimível, né? Então o volume dele pode variar com modificações de pressão. Então isso é um ponto importante. O fluido ele não vai mudar de volume. Inclusive, nós vamos descartar aqui a questão de dilatação térmica, tá? Ele não vai ser viscoso. Aqui também é outra aproximação que simplifica da realidade, ou seja, o líquido ele tem uma viscosidade, ele tem um atrito embutido nele mesmo, tá? Mas aqui nós não vamos considerar isso porque isso vai ocasionar perda de energia, diminuição de velocidades. Então isso daqui também vai deixar muito complexo a análise. Mas para uma visão geral aqui da hidrodinâmica, o fluido ideal, então, não vamos considerar a viscosidade dele. E ele vai ser uniforme no sentido que a densidade dele vai ser uma só. Porque, dependendo se nós tivermos um líquido composto por uma mistura de ingredientes, a densidade pode variar de um ponto para outro. Mas aqui também nós não queremos isso. Então, a densidade vai ser uniforme e só vai ser uma só, apenas uma constante do material, tá? Fazendo isso, nós vamos simplificar e vamos encontrar resultados interessantes da hidrodinâmica. E outro conceito aqui importante vai ser das linhas de corrente, né? Que vai ser uma indicação imaginária de velocidades aqui, ó, que vai indicar então onde a direção e sentido do movimento do fluido, tá? Quanto mais linhas, maior é a velocidade do fluido, tá bom? Então aqui essas linhas de corrente elas não existem, mas é só uma simplificação teórica que vai facilitar o nosso trato aqui do movimento do fluido, tá? Então não esqueçam, fluido ideal é o que nós usaremos aqui e as linhas de corrente é só um arcabouço teórico, tá bom? Elas não existem realmente. Bom, a primeira grandeza que nós vamos estipular aqui na hidrodinâmica é a vazão. Então o que seria a vazão? A vazão vai ser a quantidade de fluido. Então imagine que eu tenho um cano, né? Imagina aqueles canos residenciais, nós fazemos uma seção transversal qualquer aqui, ou seja, um corte do cano, tá? Uma área S, e aí nós começamos a contar quanto volume de líquido atravessa essa seção reta num período de tempo, tá? Então, essa é a definição de vazão, é quanto que de fluido passa por unidade de tempo, tá?
E aí nós temos dois tipos de vazão. A vazão volumétrica, que nós vamos usar bastante aqui, e a vazão mássica. A vazão mássica a gente não vai usar muito, mas eu vou definir aqui para vocês o que é. A vazão volumétrica, então, vamos chamar de S, é a quantidade de volume, ΔV, tá? Então, que atravessa essa seção reta aqui por unidade de tempo. E aí, se o cano, então, ele é um cilindro reto, né? Então, eu posso dividir isso aqui pela área do cano vezes um comprimento. E é o comprimento que eu estou considerando aqui dessa seção que eu peguei, tá? E aí eu divido isso pela unidade de tempo. Aqui tem uma questão de unidades que é muito importante. O volume ele pode estar expresso em metros cúbicos por segundo, que é o volume pelo tempo, né? Isso daqui está no sistema internacional. Mas como estamos falando de líquidos, às vezes ele vai aparecer também como litros, tá? Então as duas quantidades são equivalentes. E é só lembrar a taxa de transformação que 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos. Então aqui também alguns exercícios você vai ter que fazer essa transformação de litros para metros cúbicos para calcular a vazão correta, tá bom? Nós vamos usar mais essa nas nossas aulas, tá? Mas é só para vocês saberem que existem também a vazão mássica, que não é quanto volume que atravessa essa seção reta por unidade de tempo, mas é quanta massa. E até por isso, então, aqui a unidade vai ser quilograma por segundo. E veja, então, que a vazão mássica, eu vou chamar de SM, vai ser, então, a variação de massa por unidade de tempo que atravessa a seção reta. Nós podemos transformar isso em vazão volumétrica, lembrando que a massa, então, vai ser a densidade por volume, né? A densidade ela vai ser uma grandeza uniforme, né? Consideramos o fluido ideal. Então, esse ΔV, ΔT, então, vai ser o volume, a vazão volumétrica que nós havíamos determinado. Então, a menos da densidade, nós podemos transformar a vazão mássica em vazão volumétrica, tá bom? E aí, outro ponto importante, que eu acho que vai ter grandes aplicações aqui para a gente, é que esse termo aqui da vazão volumétrica, o ΔL, né, que é a variação de comprimento no tempo, nós podemos definir isso como a velocidade do fluido que está atravessando o cano. Então, nós podemos definir a vazão volumétrica também, simplesmente multiplicando a área vezes a velocidade do fluido. Isso, por muitas vezes, é mais interessante, porque nós conseguimos determinar, nós vamos ver na parte 2, né, como determinar a velocidade de escoamento de um fluido. Então, a partir da velocidade da área do cano, nós podemos calcular o S, que é a vazão volumétrica, tá? Então, se aparecer velocidade de escoamento de um fluido, saiba que dá para você relacionar, então, com a vazão volumétrica com a última relação aqui de baixo, tá bom? Seguindo, e aí, a partir do contexto da vazão, né, nós podemos definir aqui a primeira equação importante da hidrodinâmica, que é a equação da continuidade, tá? Para quem for se aventurar no ensino superior, nessa parte, né, de mecânica dos fluidos, essa equação da continuidade, ela é regida por uma das equações mais importantes aqui das ciências exatas, que é a equação de Stokes, tá? Então, ela é usada não somente em fluidos, mas também em eletromagnetismo, né? Porque ela envolve variação de fluxo em uma área de seção transversal, mas aqui eu não vou entrar nesses detalhes, é só para uma curiosidade de onde vem. O que então envolve a equação da continuidade? Basicamente envolve conservação de massa. A massa ela não vai ser destruída nem criada considerando um fluido, tá? Atravessando um cano. Então, qual que é a ideia aqui? Se a massa vai ser a mesma, então a quantidade, veja, eu tenho um cano aqui que ele sofre uma bifurcação, ele diminui sua área, tá? E a ideia aqui é o seguinte, a vazão que vai atravessar essa área de seção transversal tem que ser a mesma que vai atravessar essa área, porque a massa é a mesma, tá? Mas como as áreas mudam, nós vamos ver que a velocidade vai ser alterada. Por que ela vai ser alterada? Justamente porque a massa ou volume do material tem que ser mantido o mesmo, tá? Então, veja, eu tenho a vazão da seção transversal 1 necessariamente tem que ser igual à vazão 2, considerando que a massa vai se conservar. E nós vimos, então, que a vazão é a multiplicação da velocidade do fluido vezes a área. Então, como eu estou nessa igualdade, então a multiplicação da área 1
vezes a velocidade do fluido aqui 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade do fluido 2. E o que isso implica? Se essa área aumenta, essa velocidade ela tem que diminuir porque a vazão, o produto aqui tem que ser igual a este, tá? Então, daqui da mesma forma, se essa área diminuir, essa velocidade tem que aumentar, tá bom? Onde nós usamos isso? Usamos isso, pode não parecer, mas usamos isso a todo momento. Por exemplo, aqui, quando nós estamos irrigando nosso jardim ou lavando nosso quintal. O que acontece? Temos uma área aqui grande, né, da mangueira, e aí o jato de água ele vai sair numa determinada velocidade com uma determinada distância, que a distância está relacionada com a velocidade de escoamento do fluido. Vira e mexe, nós então usamos nossos dedos para diminuir um pouco a área aqui de saída do líquido, e aí o que acontece? O jato de água vai mais longe, ele vai mais longe porque a velocidade é maior. E a velocidade vai ser maior porque nós diminuímos a área. Então, esse uso aqui da mangueira tem a ver com a equação da continuidade, tá? E outro lembrete aqui é mais a questão de vestibulares, né, de problemas, de exercícios, é que a área que entra aqui é uma área genérica. Na maioria dos casos, o cano é circular, nós conhecemos isso, né, na grande maioria dos casos. Então, é só lembrar que alguns exercícios ele não vai dar a área direta. Então, ele pode te dar, falar que é um círculo e te dar o raio ou o diâmetro. E aí é só lembrar, então, que você vai calcular a área a partir do πr ao quadrado, se for um raio, ou 1/4 de πd ao quadrado, se for o diâmetro, tá? E a partir disso, você vai jogar o valor da área aqui, tá bom? Vamos agora fazer alguns exemplos bem rápidos para entender um pouco melhor. A superfície S1 e S2 de um tubo, indicado na figura, possuem áreas, então ele dá área em metros quadrados, né, de cada uma dessas seções transversais do cano. Veja aqui, então, eu tenho uma bifurcação, ele vai diminuir de área. Ele fala, então, na seção S1, a velocidade é 3 metros por segundo, ele quer saber a velocidade em 2. Aí você vai relacionar, então, a equação da continuidade, igual nós vimos, né? Ele deu as duas áreas e deu uma velocidade. É uma regrinha de 3, você vai, então, colocar os valores. Apenas prestem atenção na questão das unidades, se todas estão na mesma unidade. Temos metros quadrados aqui, temos metros por segundo, então nós não precisamos fazer nenhuma transformação. Mas cuidado que as unidades têm que se conversar entre si. Coloquei os valores aqui que ele deu, tá? Então cuidado também para não inverter, né? Então essa é a área S1 e essa é a velocidade da área S1, tá? Então vamos descobrir a velocidade 2. Fazendo as contas, chegamos ao valor de 7,5 metros por segundo. As contas depois vocês podem acompanhar com calma no vídeo, tá? Então veja que a velocidade aqui é maior porque a área é menor dessa seção transversal. É sempre assim. A área maior, velocidade menor. É inversamente proporcional, tá? Vamos para o exemplo 2. Então, um líquido escoa através de um tubo, uma seção transversal constante, ele tem uma área de 4 centímetros quadrados, agora ele está dando em centímetros, tá? A vazão, então, ele deu uma vazão em centímetro cúbico por segundo, então as duas unidades estão conversando. Ele quer saber a velocidade do líquido e depois o volume que atravessa essa seção transversal em 10 minutos, tá? Quanto de água ela atravessa a seção transversal? A primeira questão, então, nós vamos usar a definição de vazão, tá? Área vezes volume. A vazão ele deu, tá? Desculpa, vazão sobre área, tá? Então, a vazão ele deu a área aqui, as unidades estão conversando entre si, centímetro, tá? Então, é só colocar os valores. Aí, aqui toma cuidado que, então, eu usei os valores em centímetro cúbico por segundo e centímetro quadrado. Então, a velocidade que eu vou calcular é centímetro por segundo, tá? Em alguns exercícios, em alguns casos de líquidos, isso é uma velocidade razoável. Então, eu posso deixar em centímetro por segundo. Mas, no caso, se eu quiser expressar isso em metros por segundo, eu tenho que dividir por 100, por causa do centímetro. Então, eu vou ter 0,25 metros por segundo. Tá bom? Mas, no caso aqui, posso deixar também em centímetros por segundo. No caso, para calcular o volume, né? Então, agora eu vou usar outra definição de volume, que a vazão, então, vai ser o volume dividido pelo ΔT.
Aí eu vou expressar isso em termos de volume, né, que eu quero descobrir. Aqui tem um detalhe importante que ele deu em minutos e a vazão está em centímetro cúbico por segundo. Então eu preciso expressar o tempo em segundos. É por isso que eu vou multiplicar 10 minutos vezes 60, que equivale aos segundos, tá? Fazendo essa continha, então eu vou ter 60 vezes 10 a terceira centímetro cúbico. É centímetro cúbico por conta da unidade da vazão. Mas ele quer a resposta em litros, então eu preciso transformar o centímetro cúbico em litros. E também aqui é lembrar da transformação que 1 litro equivale a 10 a terceira centímetro cúbico. Então eu vou ter, por uma regrinha de 3, você encontra que o volume de fluido que escoa em 10 minutos é 60 litros, tá bom? O grande detalhe aqui não é tanto as equações, né? Porque até que é uma regrinha de 3, tá? Vira e mexe vocês vão utilizar, mas o grande apelo que eu chamo para vocês aqui é a questão das unidades de medida. Muito cuidado para as unidades conversarem, tá? O grande desafio aqui é você conseguir fazer as transformações adequadas, tá bom? Gente, a aula de hoje é isso, tá? Espero que tenha sido claro. Obrigado pela atenção, até a próxima.